Galerinha, o vídeo saiu em duas partes aí porque apertei um botão sem querer, daí cortou o vídeo, eu tinha gravado bastante, então vou aproveitar em dois vídeos, tá? Mas seguindo aqui, pessoal, a gente vai ver então que a participação política é só uma participação para privilegiados, ok? E o açúcar estava em declínio, consequentemente o café estava em ascensão, e aí nós vamos ver que algumas oligarquias elas vão acabar se alterando, ok? Então, lá no primeiro reinado, nós vamos ter a primeira questão, que é o reconhecimento internacional da independência do Brasil. A primeira nação a reconhecer a independência do Brasil vai se chamar Estados Unidos da América. Só que existe uma questão muito importante. Os Estados Unidos eles reconhecem a independência do Brasil, mas eles não mantêm nenhum tipo de acordo comercial com o Brasil. Por quê? Porque eles não poderiam correr o risco de se queimar com os países europeus, aonde eles faziam muito comércio, ok? Então eles defenderam, né, a ideia de um Brasil independente, só que eles não tiveram nenhum tipo de relação com o Brasil, justamente para não comprometer mesmo, né? E daí eles ficaram aguardando o reconhecimento de Portugal, né? Isso vai acontecer em 1824. Os Estados Unidos, 1825 Portugal reconhece a independência, 1827 a Inglaterra. Pessoal, esse reconhecimento dessa independência acontece de uma maneira bem interessante, porque Portugal tinha uma dívida para com a Inglaterra, do qual não pagava e os ingleses não recebiam, certo? Nós vamos observar então que o nós vamos observar então que a Inglaterra vai começar a mexer os pauzinhos para que o reconhecimento viesse, porque a Inglaterra tinha interesse nos comércios com o Brasil, ok? E aí, pessoal, nós vamos observar a seguinte questão, que no caso, a Inglaterra, ela vai incentivar e estimular. O Brasil, por sua vez, não tinha dinheiro para nada, né? O Brasil não tinha dinheiro para nada, muito menos para pagar o reconhecimento de uma independência. Então os ingleses eles chegam para o representante brasileiro e falam, ó, se quiser a gente pode fazer um empréstimo e aí vocês pagam pela independência de vocês, certo? Em contrapartida, Portugal receberia esse dinheiro e pagaria a dívida para com a Inglaterra. Então percebam o triângulo que se formou aí. Nós vamos observar então que os brasileiros eles vão aceitar, eles vão topar, o governo brasileiro topa, Dom Pedro I topa, e Dom João VI, que era o pai dele, também topa. Então, na verdade, o dinheiro nem sai do cofre inglês, continua lá no cofre inglês. A diferença é que a dívida é transferida de Portugal para o Brasil, porque o Brasil era potencialmente muito maior, é um novo país, uma nova nação, com um futuro muito próspero, então era muito melhor a Inglaterra ter dívida com o Brasil do que ter com Portugal, que era mal pagador e já é velho, já é uma nação rodada já, né? E não consegue pagar uma dívida e é complicado, né? Então nós vamos ter esses reconhecimentos aí. Nós vamos ter uma questão que cerca, que é a Assembleia Constituinte de 1824, né? Grupos agrários vão acabar, assim, como eu poderia dizer, tentando limitar o poder de Dom Pedro I, né? Grupos agrários que pertenciam à política, tá, gente? Fique bem claro, tá? E aí nós vamos observar, então, que vai ser redigido um anteprojeto dentro da Constituição para tentar frear os poderes de Dom Pedro I. Resultado, o que Dom Pedro I faz? Ele dissolve a Assembleia Constituinte, convoca uma nova Assembleia, outorga uma Constituição e problema de quem achou ruim. É isso que ele vai fazer. Inclusive, na noite que ele dissolve a Assembleia, essa noite fica conhecida como Noite da Agonia, né? Porque, era um clima muito hostil, a Assembleia sendo dissolvida, então Dom Pedro I não poderia correr o risco de perder os seus poderes, né? Então ele vai lá e
pegam uma outra Constituição, só mudam o nome dessa Constituição, adicionam algumas coisas e voa lá, Constituição brasileira está entregue nas mãos, outorgada pelo imperador brasileiro, certo? Nessa Constituição, então, foi outorgado, né? O voto censitário é aberto, né? Então, o que é o voto censitário? Já era um voto onde todo mundo via. E aberto ainda, ou melhor, voto censitário é o voto por riquezas, né? Então, se você tem riquezas até um nível X, você pode votar, você pode participar. Senão, você não pode. A população brasileira ficava longe do processo de decisão. Quem ficava fazendo as alternâncias políticas eram as elites brasileiras, certo? E dentro dessa Constituição, então, nós vamos ter a presença do quarto poder, que é o poder moderador, que é o poder, então, que faz Dom Pedro I ter amplos poderes nas suas mãos, tá? Nós vamos ter uma série de questões até culminar na queda de Dom Pedro I, né? Dom Pedro I, eu acredito muito que ele só topa ir embora porque ninguém mais aguentava ver a cara dele aqui. Dom Pedro I era péssimo, autoritário, e todo mundo queria expulsá-lo daqui porque queria estar no poder, ok? E aí Dom Pedro I, nesse período aqui, o seu pai, Dom João VI, já havia falecido, então existia um trono vago para que ele pudesse assumir. Então é um cara de muita sorte, né? Ele promove uma independência de uma nação, ele governa essa nação, e quando ele é expulso dessa nação, ele tem uma outra nação para assumir o império. Então esse cara é muito ligeiro, ele é muito inteligente, né, se você for ver, né? O fato que culmina na abdicação de Dom Pedro I é quando ele vai lá para Minas Gerais, ele é recebido a vaias pelo povo brasileiro, e aí quando ele retorna ao Rio de Janeiro, ele encarrega as pessoas de promover uma festa pela rechegada dele, né? Bem egocêntrico, né? Só que nós vamos observar assim, que quem que gosta de Dom Pedro I? Eram os portugueses que viviam no Brasil. Quem não gostava eram os brasileiros. E aí os brasileiros vendo toda essa situação de gente organizando festinha de retorno para Dom Pedro I, nós vamos ver que eles vão lá e vão começar a quebrar o cacete na galera. E aí fica conhecido como Noite das Garrafadas, uma noite onde todo mundo se fere, né? Mais ou menos essa é a ideia. E acaba acontecendo isso. Depois disso, Dom Pedro I ele se torna insustentável no seu cargo, até que ele reconhece, né, as suas perdas, a sua péssima qualidade, e ele acaba voltando embora para Portugal, certo? E aí, apertem os cintos, que o Brasil vai entrar num período regencial, porque a Constituição ela era hereditária, então Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, ele tinha que permanecer no Brasil, porque uma hora o trono seria dele, e ele não poderia abrir mão desse trono. É uma das regras aí do poder hereditário, ok? E aí nós vamos ver que com 5 anos de idade, então, Dom Pedro II estava esperando atingir uma idade mínima para que ele pudesse assumir o controle mesmo. Só que nós vamos observar que no período regencial vira tudo uma bagunça. A galera antecipa a chegada de Dom Pedro II, por quê? Porque todo mundo estava com medo do Brasil se fragmentar, se dividir. O Brasil já estava dividido, o Brasil já estava fragmentado, como, por exemplo, aquilo que nós estudamos, como nós vamos observar na revolta da Sabinada na Bahia, da Farroupilha no Rio Grande do Sul, a Balaiada, né, lá no Pará. E aí nós vamos ter todas essas questões aí, balaiada não, perdão, cabanagem, ok? E aí o período regencial ele se resume em regência trina e regência una, né? Mas o mais importante que a gente tem do período regencial é o período onde nós vamos ter o ato adicional, em 1834, onde acontece um monte de reinterpretações históricas, e daí nós vamos observar aí que Dom Pedro I, ou melhor, no período regencial, então, acontece todas essas questões
de revoltas que precisam ser reprimidas, né? Então, meio que vira uma bagunça generalizada o negócio, né? Tipo uma bagunça completa. Nada muito diferente do Brasil, porque o Brasil vive essa bagunça até os dias de hoje, certo? Então começam a surgir grupos políticos como os moderados, os exaltados e os restauradores. Esses restauradores queriam a restauração do poder de Dom Pedro I, até quando ele morre, né? Daí não tem mais o que restaurar, porque daí ele morreu, certo? Mas os exaltados, eles eram liberais, democráticos, e nós vamos observar que os moderados, eles eram mais conservadores e mais elite, mais status, e eles acabavam dominando a política brasileira. Certo, pessoal? Agradeço a atenção de vocês, desculpa o vídeo estar dividido em dois, mas acontece nas melhores famílias. Valeu, galera, até mais, um abraço.